E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa série de vídeos de aquecimento do nosso evento Maratona Recria 15.1. Para quem não sabe ainda o que é isso, no dia 13, 14 e 15 de junho agora de 2023, é uma terça, uma quarta e uma quinta-feira, nós vamos fazer 3 dias de evento online, de evento gratuito, que você pode cadastrar, que inclusive eu vou deixar o link aqui na bio para você participar, que você pode se cadastrar gratuitamente e lá eu vou te entregar de fato o passo a passo para você chegar no Recria 15.1. No mês passado, em maio, nós fizemos o lançamento do nosso treinamento Recria 15.1. No entanto, as vagas ficaram abertas para comprar durante poucos dias, porque como é um treinamento em que eu dou muito suporte, em que eu converso com os alunos quase que diariamente, que eu respondo dúvida ali no 1 a 1, no tete a tete, eu não podia colocar muita gente para participar desse treinamento. Então o que aconteceu? Alguns de vocês viram essa oportunidade depois que ela já tinha passado, depois que a gente já tinha fechado a possibilidade de compra e que queriam participar, queriam ver como é que funcionava, mas, como eu disse, eu só liberei para alguns alunos para que a gente conseguisse realmente dar o suporte que precisa ser dado. Não adianta só vender um curso e depois não conseguir ajudar. E a ideia não é essa, a ideia é a gente dar esse suporte, por isso que são poucos alunos. Por isso que eu resolvi criar e dar esse evento para vocês, Maratona Recria 15.1, que vai ser dia 13, 14 e 15 de junho, terça, quarta e quinta, onde nessas 3 aulas, 3 eventos, 3 palestras online gratuitas, que eu vou te passar a metodologia do Recria 15.1. Como alguns de vocês ficaram de fora, agora vocês vão ter a oportunidade de ver isso aí, de tirar dúvida, de bater bola e de aprender muito mais sobre recria intensiva para que a gente consiga de fato construir uma pecuária lucrativa. Então, se você ainda não se cadastrou, o link está aqui na descrição, está aqui nos comentários também. Se cadastre e entra no nosso grupo exclusivo, você vai começar a fazer parte e garantir sua vaga para esse evento, tá bom? E no vídeo de hoje a gente vai aprender como as fazendas mais lucrativas fazem para ganhar dinheiro. Você vai aprender qual é o segredo que essas fazendas têm para conseguir produzir mais e, de fato, depois, no final da safra, ganhar mais, sobrar mais dinheiro no bolso. Bora pro vídeo! João, qual que é o segredo que essas fazendas usam para produzir mais, para ganhar mais, para ser mais lucrativa, para conseguir investir mais? Conta aí pra gente. Pessoal, o segredo para isso, eu vou explicar para vocês ao decorrer desse vídeo, mas eu vou te falar agora já o que é, depois a gente vai explicar o como fazer isso, mas o segredo disso aí não custa nada, tá? Ele é literalmente R$0 para você conseguir fazer isso na sua fazenda. Então você não pode ter a desculpa de que você está sem dinheiro para fazer isso, porque qualquer fazenda em qualquer situação pode fazer. E o que é? Qual que é o segredo? É traçar metas, é definir um objetivo, é ter aonde você quer chegar. Por que eu falo isso e por que isso é importante para as fazendas que produzem mais, para as fazendas que são mais lucrativas? Porque, pessoal, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer destino e qualquer caminho serve. Por que eu falo isso? Normalmente, quando o pecuarista produtor ele nunca intensificou, geralmente ele acha que a primeira coisa que ele tem que fazer quando ele tem que intensificar ou quando ele quer intensificar é sair reformando pasto, adubando pasto, montando rotacionado, enchendo o coxo de ração. Mas não é assim, pessoal. O primeiro passo eu já falei para vocês no vídeo passado, que é o diagnóstico. Mostrei como fazer um bom diagnóstico de uma fazenda. O segundo passo é definir onde quer chegar, porque como eu disse para vocês, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, depois que você fez o diagnóstico e entendeu onde que a sua fazenda está, qual é a situação atual dela hoje, você pode definir qual é o objetivo dela. É óbvio que o seu objetivo ele vai depender de como está a situação da sua fazenda hoje. Você não pode sair, por exemplo, de uma fazenda que está produzindo 5 arrobas por hectare e querer já no primeiro ano já produzir 50 arrobas por hectare. Para que você tenha um objetivo palpável, talvez você tenha que partir para vários pequenos outros objetivos até chegar num grande objetivo. Não é simplesmente chutar um número lá nas alturas e começar a buscar como encontrar aquilo ali. Tá? Geralmente isso vem numa construção. E essa meta ela pode ser definida de várias maneiras. Você pode definir um número X de quantidade de gado, de cabeças de gado que você quer ter na fazenda ou em determinada área. Você pode definir uma taxa de lotação ou um ganho de peso, tá? Ou uma quantidade de arroba produzida, ou até mesmo quanto de desembolso, quanto você pode gastar naquela área. Então existem várias formas de você traçar a meta, existem vários objetivos que você pode colocar ali na sua meta para que você, de fato, queira alcançar aquilo ali. Então, na sua fazenda, você tem que ter uma meta geral, que é o caminho macro que a sua fazenda vai percorrer, ou determinado pasto, ou determinado rotacionado vai percorrer, e depois várias pequenas metas para que você consiga alcançar aquilo. Como você vai traçar essa meta, qual parâmetro você vai utilizar, até onde você pode chegar, vai depender
de você, vai depender da sua situação, da situação da sua fazenda e o quanto você quer realmente fazer aquilo produzir. Por que eu falo que o segundo passo é a meta, é o objetivo e não já de fato sair fazendo? Porque são coisas diferentes, pessoal. Se você planeja produzir 5 arrobas por hectare, o seu gasto é 1, a quantidade de cabeça que você precisa ter é 1, o ganho de peso é 1, então consequentemente o suplemento vai ser 1. Agora, se você sai de 5 arrobas por hectare para produzir 30, o que você vai desenrolar, o que você vai desencadear para fazer e para alcançar essa meta, essa produtividade, é outro. Não é fazendo a mesma coisa que você fazia com 5 arroba por hectare, né? Para produzir 5 arroba por hectare, que você vai conseguir alcançar as 30 arrobas por hectare. Então, por isso que eu falo, primeiro define onde você quer chegar, porque daí você consegue vir quebrando e entendendo o que você precisa fazer para chegar naquilo ali, né? Porque, por exemplo, para você ter as 30 arrobas que a gente está usando, né? Sair de 5 arrobas por hectare ano produzida para sair para 30 arrobas por hectare ano produzida, você provavelmente vai precisar ter uma taxa de lotação maior, um GMD, um ganho de peso maior, para conseguir, de fato, chegar em 30 arrobas produzida. A produção de arrobas é composta por 2 fatores, né? Quantas cabeças tem e quanto de peso cada uma está ganhando. Então você precisa aumentar algum dos dois ou um dos dois para aumentar a sua produtividade nesse caso. Então veja, é importante você definir primeiro o objetivo. Depois você vem quebrando. Beleza, e agora? O que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? O que eu preciso fazer para conseguir aquele número que eu coloquei? Será que agora que eu entendi onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar nisso, isso faz sentido? Dá para fazer? Porque não adianta colocar uma meta absurda, um número muito bom no papel, que na prática não tem possibilidade de alcançar, que na prática você não vai conseguir fazer. Por exemplo, se você quiser, de novo, vou usar o exemplo da 5 arrobas para 30 arrobas ou 5 arrobas para 200 arrobas por hectare. Você vai conseguir chegar nisso um dia? Provavelmente vai, com irrigação, com silagem, com ração no coxo, com altos níveis de adubação, mas dificilmente você vai conseguir sair disso de um ano para o outro. Então a sua meta ela tem que ser palpável. Primeiro define, depois vê o que você precisa fazer para alcançar ela, vê se é palpável. Dá certo? É palpável? Tem dinheiro para fazer isso? Tá, então essa é uma meta boa. Se não tem, você reduz ou aumenta de acordo com aquilo que você quer. Eu, particularmente, ensino para os alunos do Recria 15.1, que é o treinamento que eu comentei com vocês, e aplico também nas minhas consultorias a meta de produzir R$ 15.000 por hectare. Por isso o nome Recria 15.1, Pecuária 15.1, o 15.1 significa isso, produzir R$ 15.000 por hectare. Independente do valor de arroba, independente da lotação, de GMD, nós vamos traçar uma estratégia para produzir R$ 15.000 por hectare. Se a gente for pegar R$ 15.000 por hectare e dividir por uma arroba de R$ 300, vou só para facilitar a conta, eu sei que não está esse valor hoje, daria 50 arrobas por hectare. Tá? Hoje, como a arroba está um pouco menor, você vai ter que produzir um pouco mais para chegar nessa meta. Por que eu ensino meus alunos a chegarem nessa meta, a produzirem isso aí? Porque é um valor legal para que você consiga ter uma rentabilidade aceitável em cima do seu patrimônio empatado em terra e em cima do seu patrimônio empatado em rebanho. Tá? Então não adianta você ficar produzindo pouco, mesmo que você esteja gastando pouco, achando que aquilo lá tá bom. Porque para valer a pena você ter todo aquele capital empatado em terra, em rebanho, e valer a pena seu tempo, né? O tempo cada um vai custear o seu aí, mas a terra e o rebanho ela já tem o seu preço fixo. Para que a sua terra e seu rebanho seja bem remunerado, você tem que produzir bastante para sobrar bastante, tá bom? Então a gente pensa sempre, e eu ensino sempre, a pensar na meta de produção dos R$ 15.000 por hectare. A partir daí, meta traçada, nós queremos R$ 15.000 por hectare. A gente vem destrinchando o que a gente precisa fazer. Quantas cabeças nós vamos colocar? Qual o ganho de peso essas cabeças que cada cabeça vai ter? Qual o período que elas vão ficar na fazenda ou no módulo de intensivo? Beleza, já consegui ter um norte. Para isso agora que eu sei quantas cabeças, qual o período, eu vou precisar fazer adubação, eu vou precisar colocar um proteinado, eu vou conseguir fazer com um sal mineral. Perceba que com a definição da meta, a gente consegue vir quebrando e definindo o que a gente vai fazer na prática. Por isso que eu disse para vocês que as fazendas mais lucrativas, as fazendas que têm maior rentabilidade, maior margem, elas começam com isso, definindo uma boa meta, porque quando você define uma boa meta, você consegue entender exatamente qual o caminho que a sua fazenda precisa percorrer. E como eu disse no começo do vídeo, definir meta não custa nada, né? Sonhar não custa nada, muita gente fala isso. Então comece a definir metas do seu sistema. Se você vai usar a sua meta em número de cabeça, em arroba produzida, em reais produzidos, né, como eu ensino no treinamento, na minha consultoria, isso aí depende de você. Mas tenha uma meta, tenha um objetivo para que você comece a destrinchar isso e como alcançar isso.
Se para você ainda não ficou tão claro, se você ainda não entendeu a importância de você ter meta, eu vou te dar um exemplo bem prático do nosso dia a dia praticamente aqui. Imagine que você quer ir viajar, vai tirar umas férias, vai viajar com sua família. Se você não definir o local, a cidade que você quer ir visitar, a cidade que vocês querem viajar, você não vai conseguir definir mais nada. Você não vai saber a distância que você vai percorrer. Então, por isso, você não vai saber se você vai de ônibus, se você vai de avião, se você vai de carro, se você vai de barco, se você vai de navio. Você não vai saber o quanto você vai gastar para chegar até lá, quantos dias você vai gastar para chegar até lá, se é um dia, se é 5 dias, se é 10 dias de viagem. Então, perceba, pô, eu não defini onde eu quero chegar, eu não defini a cidade que eu vou tirar as férias. Como é que você vai definir o anterior a isso? O caminho que você vai percorrer, as cidades que você vai passar, a estrada que você vai pegar, quanto você vai gastar, quantos dias você vai levar. Perceba, é a mesma correlação, a mesma coisa com a meta da fazenda. Quando você define aonde você quer chegar com a sua fazenda, você começa a traçar o caminho. E infelizmente, se você não fizer isso, você sempre vai ficar às cegas. Não vai saber se foi um ano bom, se foi um ano ruim, se poderia ter sido melhor, ou se você foi bom o suficiente referente àquilo que você estava imaginando. Porque se você não sabe onde quer chegar, então como você vai saber se está bom ou se está ruim? Então, pessoal, reforço novamente. Primeiro passo, diagnóstico. Segundo passo, definir a meta, definir onde que você quer chegar, aonde a sua fazenda vai chegar e quais os resultados você quer. E agora eu vou te ensinar como que eu ensino os alunos do treinamento Recria 15.1 a fazerem isso. Então você já vai estar tendo acesso a uma fatia do treinamento aí, para você entender um pouco da metodologia, entender um pouco de como essas pessoas e esses produtores já estão mudando a realidade da fazenda com o treinamento. Pessoal, eu estou com uma planilha aqui que a gente utiliza lá nos treinamentos e que eu disponibilizo para os alunos, que ajuda na definição das metas e ajuda a destrinchar, como eu falei para vocês. Não adianta só a gente definir o objetivo e não entender o que a gente precisa fazer para alcançar aquele objetivo, né? Então essa planilha que eu disponibilizo para o pessoal lá faz exatamente isso. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, como que a gente preenche, quais os resultados que ela traz e como que fica fácil para você conseguir definir meta e entender o que precisa ser feito, tá? Primeira coisa, pessoal, como eu disse para vocês, a gente faz a nossa meta em reais produzidos. Então a primeira coisa que ela pede aqui, ó, meta de produção em reais por hectare, tá? Já está aqui, ó, 15 mil reais por hectare é a nossa meta de produção. João, se eu quiser produzir menos, posso? Pode, pode. Coloca aqui 10 mil, por exemplo. Coloca aqui 5 mil, por exemplo. Tá vendo que a planilha já mudou totalmente aqui, né? Depois eu volto o exemplo ali e mostro para vocês. Mas vamos colocar aqui os nossos 15 mil, que é o objetivo do Recria 15.1 do Pecuária 15.1. Nossa meta de produção é isso aqui. Segunda coisa que você precisa entender é quanto está valendo a arroba? Arroba do quê? De vaca, de bezerro? De bezerro depende. Quanto está valendo a arroba do animal que você vai colocar no seu módulo intensivo, no seu módulo de Recria 15.1. Vou fazer uma simulação aqui com garrote, tá? Boi magro, ou seja, entrar com bezerro de desmame e sair com boi magro. Na minha região aqui, está em torno de R$250 a arroba. Boi magro, o boi gordo já está um pouco mais baixo, mas o boi magro está isso aqui hoje, tá? João, na minha região não está isso, ou João, não vou fazer com boi magro, não vou fazer com outra coisa. Beleza, você vai adaptar esse valor aqui à sua região, à sua realidade. Outro ponto, dias de capim verde. Quantos dias você tem de capim verde durante o ano na sua fazenda, na sua região? Na minha região é 200, então vou colocar aqui 200. João, na minha 6 meses de seca, 6 meses de chuva. Então você vem e coloca 180 dias de capim verde. Então adapte a sua necessidade. Por que isso aqui é importante? Porque a metodologia Recria 15.1, ela preza a intensificação de pastagem. Então a gente vai produzir muito capim, colher muito capim, colocar muitos animais por hectare ganhando muito peso. E para isso a gente precisa de capim, tá? E capim, como vocês sabem, precisa de água para crescer. Caso você não tenha irrigação, né, para você colocar aqui, por exemplo, 365, você pode vir aqui e vir colocar os dias de capim verde que tem na sua região. No meu caso, 200. Aí ele entra num quesito mais zootécnico aqui, ó. Peso de entrada e data de entrada. O que é peso de entrada? É o peso que o seu animal vai entrar no sistema. Se você vai comprar um bezerro de desmama de 180 quilos, de 200 quilos, de 220 quilos, não sei, o peso que o seu animal vai começar a entrar no sistema, na sua recria intensiva, é o peso que você vai colocar aqui. Um bezerro comercial aqui na região é em torno de 7 arrobas, então eu vou deixar aqui 210 quilos. Data de entrada, está aqui 15/10, mas pode ser até um pouco antes, né? Vou colocar aqui 15/9, por exemplo, pode ser o finalzinho de seca. Geralmente essa data de entrada, ela tem que ficar o mais próximo possível do começo da chuva, porque como eu disse para vocês,
a gente vai aproveitar o máximo possível de capim. E para ter uma alta produtividade como essa, 15 mil reais por hectare, a gente precisa ter capim sendo produzido. Por isso que a gente precisa entrar com os nossos animais o mais próximo possível do período da chuva. Aqui na minha região começa a chover começo de setembro, então lá pelo dia 15 de setembro até final de setembro já tem bastante capim verde, tá? Aí a planilha já traz automaticamente para a gente aqui o seguinte, ó, peso de saída, 410. Vocês já vão entender como é que a gente chegou nisso. Data de saída, 2 de abril. Dá para a gente chegar um pouco mais para frente, porque ainda começa, ainda tem capim verde nessa época. Ou a gente vem e atrasa um pouco a entrada para garantir que vai ter capim verde. Então, vamos colocar, por exemplo, 1/10, tá? Ó, 1/10, e aí os animais vão sair dia 18/4 do próximo ano com esse peso. João, como é que você chegou nesse peso? Aqui embaixo a gente tem um negócio aqui, ó, chamado GMD. O que é GMD? A sigla aqui, ó, ganho médio diário, quilo por dia, ou seja, quanto de peso cada animal está ganhando por dia. No treinamento, no curso Recria 15.1, eu ensino uma suplementação e uma técnica de manejo de pastagem exclusiva para que os animais de recria ganhem isso aqui, ou próximo, muito próximo a isso aqui, ou seja, 1 quilo por dia. É uma combinação da técnica de manejo de pastagem para colher o melhor do capim, a parte mais nutritiva do capim, com a suplementação para conseguir altos ganhos. É fácil ter um GMD de 1 kg por dia durante 200 dias? Não, mas com a técnica correta de manejo de pastagem e suplementação é possível, tá? Então, como que a gente chegou em 410 kg de saída? O animal vai entrar com 210 quilos, vai ficar 200 dias ganhando 1 kg por dia, então ele vai sair com 410. Aproximadamente isso, essa é a nossa média, essa é a nossa meta, tá? Aí ele traz aqui, ó, necessidade em arroba e necessidade em quilos. O que é isso? Para que a gente produza 15 mil reais por hectare com uma arroba de 250 reais, a gente precisa produzir 60 arrobas por hectare, ou transformando em quilo de peso vivo, 1.800 quilos de peso vivo, tá? Cabeças por hectare. Isso aqui ela traz tudo sozinha pra gente. Quantas cabeças por hectare nós vamos ter no nosso sistema? 9 garrotes no nosso caso, né? 9 garrotinhos, 9 bezerros aqui por hectare. A lotação de entrada vai dar 4,2 UA por hectare, lotação de saída 8,2, lotação média 6,2. João, eu não entendo nada do que é isso de UA por hectare, lotação de entrada, lotação média, lotação de saída. Pessoal, isso aqui é um quesito técnico para que a gente entenda a real pressão de gado que tem em cima do seu sistema. Porque é muito diferente a gente falar que tem animal de 450 quilos e animal de 210 quilos em cima do sistema, tá? Então se você chegar e falar para mim assim, João, na minha fazenda eu tenho lá 1.000 hectares e eu tenho 1.000 cabeças em cima, para mim não vai dizer nada. 1.000 cabeças do quê? De bezerro, de bezerra, de vaca, de touro? Quantos quilos? Qual o peso médio dessa categoria, dessas cabeças aí? Aí sim a gente vai começar a entender a real necessidade de capim e pressão de gado ali em cima. Por quê? Porque o animal, o bovino, ele come em relação à porcentagem do peso vivo. Então, quanto mais pesado, quanto mais quilo de carne de boi tem ali em cima, mais capim eles vão comer e necessariamente mais capim a gente precisa produzir. Então, qual a importância desse pedacinho da planilha aqui para o nosso sistema? Esses 3 números aqui, ó, vão definir a nossa adubação. E eu ensino lá no treinamento passo a passo certinho de coleta de solo, como interpretar a análise de solo, calcário, qual a quantidade de calcário, adubação, quais adubos, quando jogar, para alcançar isso aqui. Então o que o aluno vai lá fazer? Ele vai definir a meta dele e a planilha vai trazer aqui já os resultados para ele. Daqui ele joga para outra planilha de adubação e ela já traz o resultado. Ó, você precisa jogar esse calcário, esse adubo, nessa quantidade, nesse período. Pronto. Então já está garantida a produção de capim para suportar isso aqui, porque eu entendo que muitos de vocês vão olhar isso aqui, ó, 9 cabeças por hectare e vão assustar, falar, não, isso aí não tem como, isso aí não dá, é muito cabeça por hectare. Eu entendo que vocês pensem isso, porque é normal, a média do Brasil, a média do Mato Grosso, a média do Goiás, a gente vê uma cabeça por hectare, uma cabeça e meia por hectare, tá? Por que é normal? Porque são fazendas que não intensificam, são fazendas que não melhoram, são fazendas que não querem produzir mais capim. Quando a gente coloca 9 cabeças por hectare, é óbvio que a gente vai precisar implementar técnicas de produção e colheita de capim para chegar numa produtividade como essa, né, para ter 9 cabeças de fato por hectare. Então por isso que a planilha traz esses resultados para a gente, tá? Isso aqui vai ajudar a definir a adubação lá depois. Aqui tem alguns avisos, né?
de taxa de lotação, enfim, algumas coisas que a planilha ajuda a gente a tomar melhor a decisão, mas eu quero mostrar para vocês esse calendário aqui embaixo, ó, que ela traz já automaticamente também de acordo com aquilo que a gente colocou. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ela traz para a gente como o nosso sistema vai se comportar nos próximos meses, ou seja, nos meses que a gente planejou ali para intensificar. Olha aqui, ó, data 1/10, peso médio 210, lotação 4,2, saldo de arrobas produzidas, nada ainda. E ela mostra aqui, ó, cada coluna que é referente a um mês, até acabar o nosso módulo, ela mostra como que vai se comportar o nosso módulo intensivo. Então começou com aqueles parâmetros que a gente informou na planilha, mas, olha que legal, depois de 30 dias, olha como é que vai estar. Agora os animais não estão mais com 210 quilos, estão com 240, por isso a lotação aumentou, saiu de 4,2 para 4,8 A por hectare. E agora você já começou a produzir arrobas. Ó, de um mês para o outro, a gente já produziu 9 arrobas por hectare. De um mês para o outro, mais 9, mais 9, mais 9, até chegar nas nossas 60 arrobas por hectare. Lá em março, abril, olha como é que vai estar o nosso sistema. Os animais aproximadamente com 13 arrobas, né, em março, 7,8 A por hectare, 54 arrobas produzidas, e aí, de fato, o último dia do sistema, né, de 18 de abril, 410 quilos, lotação de 8,2. Ah, João, mas e aí, como é que vai fazer na seca agora? Você está com 9 cabeças por hectare e os garrotes tão pesados. Pessoal, chegou nessa data aqui com esse peso, final de chuva, esses animais já estão prontos para ir embora. Já estão prontos para ser vendidos, já estão prontos para ser terminados dentro da fazenda, ir para o confinamento, enfim. Qual que é a magia, o que é legal de uma metodologia de intensificação como essa? É que a gente consegue utilizar muito bem o período da chuva e não se preocupar com a seca, tá? Aí alguns de vocês pensam, ah, João, mas na minha fazenda, na minha região, chove um pouco menos, não dá aqueles 200 dias. Não tem problema, pessoal, você pode entrar com o seu animal um pouco mais pesado ou sair com ele um pouco mais leve, tá? Para que você consiga alinhar isso aí. O importante é utilizar de forma mais intensiva possível o período da chuva e depois que os animais chegarem com o peso que você quer no final da chuva, você sai com eles do sistema, sai com eles da fazenda, vende, vai para o confinamento, abate, tá? Para depois você passar com a fazenda livre, seu sistema livre na seca. E aí recomeçar tudo de novo no próximo ciclo. É assim que eu ensino os alunos a traçarem a meta. Então você viu como que fica fácil, como que fica simples aqui, ó? Traçou a meta de 15 mil, colocou os parâmetros, a planilha já trouxe tudo aqui para a gente, tudo que precisa ser feito, mês a mês, qual a lotação, quantos quilos os animais vão ganhar, como vai comportar o seu sistema, tá, pessoal? Olha que fácil que fica a partir de agora para você definir meta e para você entender o que você vai fazer com a sua fazenda. João, eu não quero começar produzindo 15 mil reais por hectare porque eu fiz umas contas aqui, eu vou gastar muito de suplementação ou muito de adubação para manter 9 cabeças por hectare. Tem algum problema? Não. Você pode vir aqui e diminuir. Vamos colocar 10 mil para ver. Olha como caiu. 10 mil. Agora, antes você precisava produzir 60 arrobas, agora você precisa produzir 40. Mas os animais continuam com o mesmo peso de entrada, mesmo peso de saída, mesma data de entrada, mesma data de saída. A diferença qual que é? Que você vai ter menos cabeças por hectare. Lembra que antes a gente estava com 9, agora está 6. Ó. Lotação baixou bem também. 2,8 de entrada, 5,5 de saída, 4,1 de média. João, eu não quero ainda produzir tudo isso, quero produzir menos, 5 mil. Você vem aqui, coloca 5 mil. Olha a diferença. Agora você vai produzir 20 arrobas por hectare, tá? Número de cabeças baixou, lotação também baixou. O seu sistema também vem produzindo menos, ó, 3, 6, 9, 12, 15 arrobas, vai chegar às 20 arrobas ali. Então, por isso que eu disse para vocês, definir meta é o primeiro passo, porque quando a gente definir, a gente entende o que precisa ser feito. Eu vou voltar para os 15 mil aqui, que é o que eu ensino os alunos a fazerem no treinamento e que eu faço nas consultorias. É esse um objetivo legal para você conseguir ter uma fazenda realmente rentável e valer a pena aquele patrimônio empatado. É óbvio que é um sistema mais complicado, mais arriscado de fazer. Claro, pessoal, você não vai conseguir uma produtividade excelente como essa sem ter risco, sem mudar o que você já estava fazendo ou fazendo do mesmo jeito. Você precisa pensar em formas de melhorar. E isso é uma forma de melhorar, intensificando da maneira correta. O que é legal? Que várias fazendas já fizeram isso. Eu mesmo já fiz isso em várias fazendas, em vários clientes. Então, essa é uma metodologia comprovada. É óbvio que tem muitas coisas ainda por trás disso, né?
como organizar o manejo de pastagem para que os animais consigam colher o melhor do capim, como organizar a questão da adubação, como organizar a questão da suplementação. Não é simplesmente vou colocar 9 cabeças por hectare e pronto. Tem todo um porquê, tem todo um punhado de coisas que você precisa fazer para de fato conseguir manter aqueles 9 animais por hectare e desempenhando bem e ganhando bastante peso. Mas você percebeu que o primeiro ponto ali, até inclusive na planilha, foi definir quanto a gente quer produzir, que é a nossa meta, é o nosso objetivo e é o cerne de tudo que eu falei para você aqui nesse vídeo, nessa aula. Beleza, pessoal? Agora fica o exercício para vocês aí de casa, tá? O que vocês vão fazer? Vai definir quanto vocês querem produzir na próxima safra. Se vai ser em quantidade de cabeça, se vai ser em arroba, se vai ser em reais, vocês que vão definir. Mas tenham um objetivo, tenham uma meta, tenham um porquê, aonde você quer chegar, para daí você conseguir vir destrinchando isso. Se você ainda não tem uma ideia de como fazer isso, se você quer um auxílio, se você precisa de um negócio mais mastigado, lembra do que eu te falei no começo do vídeo. Nós vamos fazer um evento Maratona Recria 15.1. Por que maratona? Porque são 3 dias de palestra, são 3 dias de aula, que eu vou aprofundar muito mais isso aqui. Eu vou te entregar praticamente o ouro do curso, onde você vai aprender isso aqui, vai aprender sobre suplementação, sobre adubação, sobre manejo de pastagem. E como eu disse para vocês, é gratuito. Você só precisa clicar no link que está na descrição ou no comentário ali e garantir a sua vaga para concluir a sua inscrição. E eu vou esperar você lá, dia 13, 14, 15, terça, quarta e quinta, às 20 horas do horário de Brasília, ao vivo aqui no YouTube. Você vai conseguir ter acesso a isso aqui que nós vimos hoje e muito mais, que você consiga de fato conseguir fazer sua fazenda produzir mais, ser mais rentável, ser mais lucrativa. A minha missão é ajudar você a fazer isso e eu tenho certeza que nessas 3 aulas eu vou conseguir te ajudar. Beleza? Pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Deixa aí nos comentários e não esquece de garantir a sua vaga no evento. Não vai perder essa oportunidade, beleza? Forte abraço e até a próxima.